Em 1938, a Guerra Civil na Espanha já dura 2 anos. À medida que os nazis mostram o seu apoio aos nacionalistas, os republicanos começam a perder. Numa pequena aldeia no interior, os habitantes locais celebram uma cerimônia de casamento, mas são interrompidos por um comboio de carros liderado por um major nazi. A família lhe oferece uma bebida tão forte que queima sua garganta e o faz engasgar um pouco, o que faz rir os moradores. Ofendido, o major ordena imediatamente a seus oficiais que abram fogo para matar todas as pessoas do grupo. Em seguida, os soldados colocam máscaras de gás e jogam latas de um estranho pó azul que se espalha pela cidade. Enquanto isso, o capitão Jean está prestes a ser executado por um esquadrão de tiro por dar uma cabeçada em um juiz, mas ele economizou tempo com seu tio de alto escalão, General Lozano. Mais tarde, em seu escritório, Lozano explica que, para voltar ao lado bom do exército, Jean deve entregar uma carta em um lugar chamado Alarcos. Por estar localizado do outro lado do território inimigo, é uma tarefa extremamente perigosa, por isso foi dada como alternativa à pena de morte. Jean não tem escolha a não ser aceitar a missão e, como não sabe dirigir, um garoto chamado De Cruz será seu motorista. Ele também está sendo punido porque fugiu durante uma batalha e agora é visto como um covarde. Na saída, Jean vê um amigo soldado que recentemente perdeu a mão, então ele divide um cigarro com ele antes de ser levado para um trem alemão com um símbolo estranho liderado pelo major nazista. Depois de algumas horas dirigindo, Jean e De Cruz encontram a estrada bloqueada por soldados alemães. O líder não quer deixá-los passar, mas Jean o ameaça com sua arma até que ele o solte. Enquanto eles se afastam, Jean percebe que os alemães estão colocando cercas ao redor da área. Momentos depois, eles ouvem aviões voando acima deles e Jean usa um espelho para observar a luta. Um avião acaba caindo nas proximidades, mas o piloto salta de paraquedas bem a tempo, então Jean faz De Cruz parar para ir ajudar o piloto porque ele está do lado deles. A dupla começa a atravessar a floresta e após encontrar algumas peças de avião com o mesmo símbolo do trem nazista, finalmente encontram o piloto pendurado em uma árvore. O cara morreu na queda e perdeu as 2 pernas. De repente são cercados por um grupo de soldados do lado oposto liderados pelo sargento, que imediatamente pega as armas de Jean e De Cruz. Jean finge ter informações para fazer o sargento se aproximar e dar uma cabeçada nele, mas Priestley o chuta e o ameaça com sua lâmina. O sargento a impede de matá-lo porque ele pode ser um refém valioso e, quando verificam suas roupas, encontram a carta da missão. Porém dentro do envelope há apenas um pedaço de papel que diz, a guerra se ganha com bolas. Frustrado, o sargento manda Fuse atirar em De Cruz, e quando ele saca a arma, De Cruz faz xixi nas calças. No final o sargento decide manter os dois como reféns e o grupo se prepara para partir. O fotógrafo fica para trás para tirar uma foto do corpo enforcado, mas de repente o piloto acorda como um zumbi e pula sobre o soldado para matá-lo com uma mordida violenta. Brodsky corre para ajudar seu amigo jogando o zumbi fora e acaba com as mãos cobertas por um estranho pó azul. O zumbi continua se movendo e Brodsky abre fogo, mas suas balas não fazem nada. Só quando o sargento atira na cabeça do zumbi é que ele finalmente morre. O grupo fica confuso e se pergunta se o piloto estava possuído, mas nesse momento o amigo morto também acorda e tenta atacar. Brodsky o agarra pelo pescoço e o torce antes de jogá-lo no chão, mas eles ficam chocados ao ver que seu amigo ainda está vivo. O comissário político atira na cabeça dele para matá-lo para sempre. Depois de ver mais aviões passando, o grupo amarra as mãos de Jean e De Cruz e os leva para o acampamento. Quando eles chegam, ficam chocados ao descobrir que foi atacado e Brodsky encontra o mesmo pó azul. Priestley encontra o corpo de um colega soldado, cujas feridas começam a sofrer mutações até que ela acorda como um zumbi. Jean olha em volta e percebe que todos os cadáveres estão começando a se mover, então o grupo dá um passo para trás, mas um dos jovens soldados vê seu pai mutante e corre até ele. Apenas para ser rapidamente comido pelos zumbis. Logo as criaturas começam a se aproximar e o grupo abre fogo, tentando acertá-los na cabeça para que as balas realmente funcionem. Porém, há muitos deles, então o grupo corre para a costa e consegue escapar em um barco. Os zumbis tentam segui-los, mas não conseguem ir muito longe. Depois, o sargento finalmente permite que as cordas de De Cruz e Jean sejam cortadas, mas primeiro ele dá um soco nele para que fiquem empatados. Devido à situação excepcional, eles concordam em trabalhar juntos por enquanto, mesmo que pertençam a lados opostos. Eventualmente eles chegam a outra margem e após esconderem o barco com um monte de galhos, começam a cruzar a floresta, apenas para encontrar mais zumbis. Parecem ser civis e não perdem tempo em atacar o grupo. Priestley dá a Jean uma arma para que ele possa se defender enquanto Brodsky tem que tirar De Cruz do caminho, apenas para que os zumbis saltem sobre ele. Brodsky consegue derrubar alguns zumbis, mas um morde sua perna e o mantém no lugar enquanto mais zumbis o cercam e o derrubam. Priestley quer ajudá-lo, mas Jean a puxa porque não adianta. Depois de ver seu amigo virar comida, o grupo continua e à noite encontra seu esconderijo. Assim que entram, encontram 3 pessoas apontando armas para eles: Tenente Jurel, Soldado Rafir e Irmã Flor.
O grupo também saca suas armas e começa uma discussão, mas quando percebem que estão todos fugindo dos zumbis, eles concordam em trabalhar juntos. Eles passam a noite no esconderijo e Flor cuida dos ferimentos. Enquanto jantam, De Cruz percebe que Fuse é um famoso ciclista que lhe deu um autógrafo quando era criança, mas Fuse nega. Jurel tenta dar em cima de Priestclair para tirá-lo de cima dela. Ela conta a ele as coisas horríveis que fez ao padre que abusou de sua irmã mais nova. O comissário encontra um local privado e revela que tem um telefone, que usa para fazer uma ligação misteriosa em segredo. Enquanto isso, Jean usa a carta para acender o cigarro, e o calor faz aparecer uma mensagem secreta no papel. É um mapa de toda a área, mas ele guarda para si por enquanto. Depois ele também tenta dar em cima de Priestclair, mas ela também o rejeita e percebe que suas mãos não estão desgastadas pelo trabalho ou pela luta, fazendo com que ele confesse que é apenas um advogado. Mais tarde naquela noite, eles ouvem um lobo chorando de dor e olham pela janela para descobrir um zumbi se aproximando da casa. Rafir imediatamente o mata com um tiro, mas logo uma horda aparece e se aproxima da casa também. O grupo reúne suas coisas para ir embora, mas os zumbis começam a estender a mão pelas janelas e agarram Priestclair, que rapidamente se liberta usando sua lâmina. Eles também estão começando a abrir a porta, então correm para bloqueá-la com uma caixa pesada antes de escapar pela porta dos fundos. Quando os zumbis abrem a porta e entram, Fuse acende um pouco de dinamite e joga neles antes de sair, explodindo efetivamente a casa com todos os monstros dentro. Depois de algumas horas caminhando pela floresta, o grupo encontra cercas elétricas com um bando de zumbis presos nelas. Um desses zumbis eletrocutados é Brodsky, então Jean lhe dá um tiro misericordioso. Depois, Jean mostra aos outros o mapa, que está escrito em alemão. Parece que os nazistas sabiam sobre as hordas de zumbis saindo do vale e calcularam o tempo e a direção que essas hordas levariam, então colocaram cercas para detê-los. Isso faz o grupo pensar que os nazistas são os responsáveis pelo experimento que criou os zumbis. Como estão dentro da área cercada e não tem como escapar, a equipe decide procurar o local marcado com um X no mapa para investigar o que está acontecendo. Momentos depois, eles encontram a vila desde o início, mas não veem ninguém por perto, apenas um grupo destruído coberto de pó azul. Enquanto De Cruz começa a consertar um caminhão, Priestclair percebe luzes na igreja e eles entram, apenas para descobrir um laboratório bastante perturbador. Entre todas as ferramentas cobertas de sangue, há um recipiente com o mesmo símbolo do trem. De repente ouvem um barulho e encontram uma mulher saindo do esconderijo. É Ana, a noiva do casamento. Ela explica que quando os nazistas abriram fogo, ela foi salva pelo marido caindo em cima dela. Aí jogaram o pó azul e Ana aproveitou a distração para se esconder. Logo ela ouviu os mortos se movendo novamente e os nazistas rindo enquanto observavam de longe. De vez em quando eles capturavam alguns zumbis e os traziam para a igreja, onde montavam um laboratório para fazer experiências com eles. De repente houve uma explosão e o pó azul começou a se espalhar, e então havia zumbis nazistas também. Os poucos sobreviventes tentaram escapar, mas nunca tiveram chance. Enquanto o grupo ouve a história, o comissário encontra toda a papelada relacionada aos experimentos e a rouba. Nesse momento ouvem o motor do veículo, mas quando o grupo tenta sair, o comissário bloqueia a porta com a arma em punho. Ele confessa que roubou a fórmula do pó azul e quer usá-la para vencer a guerra, mas também quer deixar para trás qualquer um do lado oposto. Sua equipe recusa e quando o sargento o ameaça, De Cruz entra no prédio, então o comissário o faz refém. Usando-o como escudo, o comissário sai lentamente da igreja antes de jogar De Cruz de volta ao time. Porém, antes que ele possa atirar, uma horda de zumbis salta sobre ele para comê-lo. Flor imediatamente fecha a porta e revela que conhece esta igreja, então os guia até os fundos, onde um túnel subterrâneo secreto se esconde atrás de outra porta. Enquanto o grupo corre pelo túnel, Ana de repente se transforma em um zumbi e ataca Jurel. Os outros a empurram para longe dele e enquanto lutam, Ana morde o pé de Rafir. Ele a chuta para longe e enquanto Jurel a segura, Priestclair atira na cabeça dela. O pé de Rafir está com uma mancha vermelha, então os outros o obrigam a tirar o sapato e a meia para provar que os dentes de Ana não atingiram sua pele. Nesse momento eles ouvem os zumbis se aproximando, então continuam correndo e chegam a um portão, que abrem para escapar. Depois que todos saem, Flor fecha novamente por dentro e revela que foi mordida. O sargento se despede dela dando-lhe algumas balas extras, e Flor cai atirando no máximo de zumbis possível. Enquanto De Cruz corre de volta à cidade para resgatar o caminhão, Jean se propõe a ir ao posto nazista onde viu o trem com o mesmo símbolo nos contêineres da igreja. Jean acha que eles terão um antídoto e, quando os outros se recusam a entrar em território inimigo, Jean faz um discurso sincero sobre como a infecção zumbi também matará civis. Nesse momento De Cruz aparece com o caminhão, escondendo que foi mordido. Todos aceitam seguir Jean e chegam ao posto avançado pela manhã. Enquanto o grupo se esconde, Jean se aproxima da entrada e quase leva um tiro de um guarda.
Logo Lozano e o Major aparecem e revelam que já sabem de tudo o que aconteceu graças ao telefonema do comissário. Então Lozano permitirá que Jean entre porque ele é seu sobrinho, mas não o resto do grupo. Ele também explica que os superiores irão bombardear a área em breve, mas Jar se recusa a deixar alguém para trás e volta para sua equipe. Lozano quer atrasar o bombardeio pelo bem do sobrinho, mas o Major atira nele para detê-lo. Enquanto isso o grupo não quer morrer sem antes causar confusão, então De Cruz revela que foi mordido por um zumbi escondido no caminhão e se voluntaria para levar um explosivo até os portões. Antes de partir, Fuzzy confessa que se lembra do dia em que lhe deu um autógrafo. De Cruz se aproxima dos portões com uma granada na mão, mas é baleado pelos guardas. No entanto, ele imediatamente se transforma em um zumbi e permite que os guardas continuem atirando nele até chegar ao portão. Rafir tenta dar algum apoio com seu tiro certeiro, mas De Cruz leva um tiro na cabeça mesmo assim. Quando ele cai, a granada também cai, e o portão da frente explode. O grupo corre para dentro e atravessa um túnel, onde rapidamente atiram em alguns guardas antes de prosseguir. Logo eles encontram o trem, onde todos se preparam para deixar o posto avançado antes do início do bombardeio. Jean quer encontrar o antídoto, mas Fuzzy e Jurel não estão interessados em salvar o mundo e se misturam com os multidão, na esperança de escapar. Nesse momento os zumbis também saem do túnel e os nazistas ficam ocupados tentando combatê-los, então o resto do grupo começa a avançar mais para dentro. Um zumbi consegue encontrá-los e tenta atacar, mas é abatido por Rafir, que subiu no trem. A sala se tornou um terrível banho de sangue, então Rafir decide permanecer no trem para fornecer cobertura enquanto Jean, o sargento e Prieskler correm na frente. Eles também continuam encontrando zumbis, então atiram em quem estiver em seu caminho. Perto dali, Jurel também está atirando em zumbis e logo fica sem balas, então ele pensa em lutar com os punhos. Rafir também usa algumas balas para salvá-lo, mas de repente é arrastado por outro zumbi. Aterrorizado, Jurel corre para se esconder dentro de um caminhão ao mesmo tempo que Fuzzy faz o mesmo. À medida que se aproximam da falta de suas esposas, eles se olham no espelho e percebem que a traseira do caminhão está cheia de explosivos. Fuzzy ainda tem um pouco de dinamite, então Jurel acende seu cigarro e os caras caem com uma grande explosão, trazendo um bando de zumbis com eles. De volta ao trio, eles finalmente encontram o vagão com o símbolo, então o sargento decide encontrar a locomotiva para conduzir o trem enquanto Jean e Prieskler procuram o antídoto. Dentro do trem eles encontram o Major, que acaba de se aplicar uma injeção. Jean acha que desperdiçou o antídoto, mas o Major explica que não existe. Ele admite com orgulho que criou o pó e fica animado quando seu corpo começa a se transformar, mas Prieskler imediatamente atira em sua cabeça. Naquele momento os zumbis começam a bater na porta e Jean dá um passo para trás, apenas para encontrar um zumbi acorrentado atrás de uma cortina que morde sua mão. Sem perder tempo, Prieskler atira no zumbi e amputa a mão de Jean para impedi-lo de se transformar. Assim que cai, a mão sofre mutação. Então os zumbis conseguem abrir a porta e entrar, então Jean e Prieskler se abrigam dentro de um pequeno compartimento. Na locomotiva, o sargento consegue fazer o trem andar, mas logo é cercado por zumbis. Depois de atirar em alguns, ele usa a última bala para se auto-excluir e evitar se tornar um zumbi também. Quando o trem sai do túnel, vários aviões finalmente bombardeiam a área, matando todos os zumbis enquanto Jean e Prieskler se beijam. Momentos depois, Rafir acorda e fica surpreso ao ver que o trem escapou com segurança da área. Jean e Prieskler também estão bem graças à proteção do compartimento. Eventualmente, eles descem do trem e Jean oferece Prieskler para ir com ele, mas ela recusa e opta por ir para a França. Ao sair, ela se recusa a dizer seu nome a Janeiro. De volta ao trem, a mão de um soldado morto se